Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso grupo de leitura do livro Organização e Decisão de Niklas Luhmann. Hoje a gente tem aqui o professor Marcos Antônio Loschiavo Leme de Barros. Professor, muitíssimo obrigado pela disposição de vir aqui e fazer a apresentação do capítulo 11. Professor Marcos Loschiavo é doutor em Direito pela USP, bolsista da FAPESP, mestre em Direito de Desenvolvimento pela FGV, bacharel em Filosofia pela USP e bacharel em Direito pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor assistente e doutor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. São Paulo, não é isso, Marcos? Isso, São Paulo e também da PUC agora. E também da PUC agora. Realizou pesquisa, foi pesquisador visitante de ONHAT em 2016 na Espanha e tem um estágio doutoral sanduíche na Faculdade da Califórnia em Los Angeles. Professor, muitíssimo obrigado pela presença, pela disposição. Fique à vontade aí para fazer sua exposição e conversar com o pessoal sobre o capítulo 11. Eu que agradeço. Professor Arthur, é sempre uma satisfação, um privilégio encontrar o grupo de pesquisadores da rede. Para mim é um imenso prazer, enfim, fazer parte desse grupo de leitura, de modo a, enfim, a gente conseguir fazer uma análise estrutural da obra do Luhmann, e esse exercício coletivo é muito profícuo. Entendo que, enfim, apesar de não ter acompanhado desde o início essa empreitada, essa é uma obra central no meu modo de ver do pensamento do Luhmann, pensando sobretudo, e aí esse é o meu interesse de pesquisa, a respeito sobre como que o Luhmann usa aportes empíricos para fundamentar a teoria dos sistemas, e a gente sabe, enfim, há uma elevada abstração própria da teoria dos sistemas, de modo que muitas vezes a questão empírica fica implícita. Mas quando ele passa a discutir justamente a observação dos sistemas organizacionais, ele não consegue escapar disso, e que, mesmo no capítulo 11, ele faz referência a uma série de casos, né? Então, enfim, esse é um dos meus interesses na minha agenda de pesquisa, é de pensar como que a teoria do sistema se relaciona com as questões empíricas e vice-versa, sem prejuízo, enfim, dos pressupostos que o Luhmann já coloca de início a respeito do grau de abstração da teoria e da relativa limitação da aplicação da teoria dos sistemas, né? Fiquei responsável pela apresentação do capítulo 11, e aí, claro, faço toda a liberdade poética aqui, né, de fazer a tradução literal para o português. Peço já desculpa para os outros colegas da língua espanhol, mas qualquer eventual tradução equivocada aí de algum termo, por favor, fiquem à vontade para me corrigir. Claro, né, infelizmente eu penso em português, quando a gente lê, a gente já tenta fazer a tradução e às vezes a gente sabe que esse é um exercício difícil, né? Eu sugeri como proposta de título desse capítulo Mudança Estrutural, a Poesia da Reforma e a Realidade da Evolução, né? E desde já é interessante pensar que, diferente de outros capítulos, o Luhmann já coloca um subtítulo aqui, né? Me parece que ele quer abordar, sobretudo, o conceito de reforma e de evolução dentro das organizações e a relação entre esses dois, né? E que é um tema muito recorrente e importante. O capítulo está dividido em 5 itens, né? Como é de costume, o Luhmann não dá títulos aos itens, mas eu tomei liberdade, e é para organizar o meu raciocínio, de eu identificar algum título base para a gente pensar ali nos conceitos que o Luhmann acaba mobilizando como termo central da discussão. Então, o primeiro item, que vai da página 381 a 382, é justamente o conceito de mudança estrutural das organizações para o Luhmann, né? E aí, essa é uma discussão antiga, já que está na obra do Luhmann, que é pensar, sobretudo, a mudança estrutural não como um processo de retorno a uma posição de equilíbrio ante uma situação de desequilíbrio no sistema organizacional, mas, na verdade, como uma forma de desdobramento de um paradoxo, ou seja, a organização continua a mesma, a sua função de decisão continua a mesma, mas em momentos diferentes, ou, como o próprio Luhmann diz no capítulo, em estados diferentes. Daí que ele diz que, justamente, a mudança é um paradoxo
inerente da transformação organizacional e que reflete uma tautologia para ele, né? Diz, resulta quando resulta. Interessante é que o Luhmann vai situar a mudança organizacional sempre no âmbito das estruturas e não da operação, e que nesse sentido ele está fazendo justamente referência a, e isso vai ficar claro na conversa hoje, sobre as premissas de decisão, ou seja, as mudanças estruturais são as mudanças sobre as premissas da decisão. E ele vai dizer, ora, as mudanças nunca ocorrem no âmbito da operação, já que a operação é sempre a mesma e que, nesse sentido, nas organizações, é o processo de tomada de decisão, é o alcance da decisão, né? É interessante, portanto, né, que, em grande medida, essa mudança organizacional sempre vai pressupor uma mudança que é observada pela organização. E que, nesse sentido, né, a observação é sempre necessária para a incorporação da autopoiesis na organização. Na sequência, o Luhmann vai dizer que nas organizações as estruturas tomam forma de premissa de decisão, o que eu acabei de comentar agora há pouco. E que, portanto, essas premissas são significativas para a decisão e que, portanto, possuem um caráter regulador e são utilizadas para justamente distinguir um sistema organizacional do outro. Acho que teve já um capítulo que vocês discutiram sobre a relação entre premissas e a decisão, e o Luhmann aqui retoma essa discussão para dizer, ora, as premissas são justamente o que permite eu diferenciar uma organização da outra, e não propriamente a decisão em si, que é a função da organização, né? Há nesse capítulo, né, como na obra inteira, um diálogo muito grande com a literatura da teoria organizacional, sobretudo de língua inglesa, e que, em grande medida, ele acaba fazendo críticas a ela e ponderações, né? E aí ele até problematiza nesse item inicial como que as premissas de decisões podem ser vistas como elementos de uma suposta cultura organizacional, entre aspas, né? A gente sabe que o termo cultura na obra da teoria dos sistemas do Luhmann é um tema, enfim, polêmico, né? A conclusão desse item 1 é pensar que somente é possível falar numa mudança estrutural no interior do sistema organizacional, seja de forma planejada ou intentada, como, enfim, uma mera disposição para a mudança, mas isso não significa que, enfim, de fato, os planos ou as metas vão se concretizar para o Luhmann, né? E isso também vai ficar mais claro quando ele aborda a ideia de evolução, né? De modo que, enfim, essa mudança no Luhmann, em grande medida, é uma condição para a evolução, considerando, inclusive, aí a gente está até antecipando a questão do ambiente, ou seja, pressupõe essa relação entre organização e ambiente, mas sem, enfim, um ajuste vinculado a uma determinação do ambiente na organização. Não se trata propriamente disso, mas sim de uma compreensão de variação, seleção e estabilização dessa variação selecionada, ou seja, a contingência está presente no processo de evolução. Então é importante consolidar que nessa primeira etapa, então, mudança estrutural das organizações se refere no âmbito das premissas de decisão. Na segunda etapa, no segundo item, né, esse mais extenso, o Luhmann vai entrar propriamente na questão da reforma, né? E aí é interessante, porque me parece que toda a tônica desse capítulo é, de um lado, mostrar que reformas acontecem nas organizações e essas reformas fazem parte da mudança estrutural, mas que, num segundo plano, essas reformas representam um processo de evolução das organizações. Então, nesse item, ele vai dizer da existência da poesia da reforma. E aqui, desde já, ele, em alguma medida, mostra um aspecto semântico importante das transformações das organizações. Então, o segundo item vai da página 383 a 398. O Luhmann vai começar dizendo que as mudanças estruturais de inovação ou reforma são importantes para as organizações. Inclusive, há uma literatura na língua inglesa consolidada, que é a literatura da Organizational Change, né? E me parece que boa parte desse capítulo ele faz a crítica a essa teoria clássica da racionalidade organizacional, que acaba sobrevalorizando, ou seja, dando muita ênfase para, enfim, uma visão de um processo planejado, planificado de reforma, né? E supostamente, segundo a reconstrução que o Luhmann faz, essa teoria admite que as reformas são frutos de um processo linear, onde as intenções de direção de reforma são
claramente formuladas e executadas, quase como se fosse um processo extremo de racionalização, né? A gente sabe que, evidentemente, a teoria dos sistemas vai fazer crítica a esse tipo de paradigma, né? E vai dizer, não é isso, né? Por uma série de razões. E ele começa a apontar. Primeiro, quando a gente pensa na existência de acoplamentos frouxos que marcam as estruturas das organizações. E o Luhmann vai dizer, as operações não estão sujeitas a uma intervenção direta e que, muitas vezes, não há qualquer questão de adaptação vinculada à reforma. Pelo contrário, a reforma pode conduzir a processos de conflito, a reforma pode conduzir a situações de perda ali de estruturas, e que, portanto, a reforma é um processo contingente. O Luhmann vai dizer, a reforma acontece por meio de processos de atraso, de oscilações entre ideias novas e antigas, né? Aqui é interessante, porque o Luhmann já está reafirmando ideias consolidadas no seu modelo teórico de que a gente não pode pensar que a transformação representa um processo de progresso ou de melhoria ou de adaptação, né? E boa parte desse capítulo ele vai fazendo essas críticas, né, pontuais, pensando na dinâmica das organizações. O segundo ponto que eu destaquei desse item 2 é o fato de que as reformas são sempre observações organizacionais e que partem sempre de uma realidade socialmente construída pela organização a partir do par carência vis-à-vis possibilidades de melhoramento. E que, no limite, a decisão da organização sempre vai ser mudança ou não mudança, né? Então, é interessante, porque o Luhmann preserva aqui, de novo, né, o conceito da observação e como que ela é fundamental para a própria construção de realidade que a organização, em grande medida, produz e quanto isso é necessário para pensar nas transformações, né? E aí o par carência e possibilidades de melhoramento passa a ser um par importante para pensar o conceito de reforma, né? Daí ele vai desdobrar de vários pontos essa constatação. Ele vai dizer que, primeiro, a reforma ela é inerentemente arriscada e, nesse sentido, né, há um risco da reforma que faz, em grande medida, a gente perceber que a reforma é aberta a contingências e que, portanto, isso não significa que a mudança vai alcançar ali o plano pretendido ou a ideia defendida, né? 2, o Luhmann vai retomar o Batson e vai dizer da tendência à sismogênese, dizendo que, enfim, rapidamente, né, as interações entre os sistemas pode criar um ciclo de feedback negativo, levando a um aumento de polarização, de conflito e de divisão dentro da própria organização. E acho que isso é muito interessante nesse item, porque ele vai trazer comentários e exemplos a respeito sobre como que muitas vezes a reforma aumenta uma clivagem dentro da organização e que, nesse sentido, isso de um lado marca variação, mas do outro lado marca, enfim, justamente uma abertura para um grau de indeterminação aonde essa reforma vai produzir em termos de novas estruturas, né? E aí ele vai discutir uma visão, né, que em grande medida, pela forma que eu entendo, é meio que um consenso na literatura sociológica que ele está dialogando, que é que existe um certo ceticismo sociológico nessa ideia de desenvolvimento ou de adaptação por meio de reformas, né? Que é o que ele diz da inconveniência da novidade, né? A ponto de que muitas vezes a gente se questiona, né, enquanto estudiosos das organizações. Ora, não seria melhor fundar novas organizações do que reformá-las, né? E isso às vezes passa no discurso, enfim, melhor dizendo, na comunicação que as organizações produzem, né? Conclusão dessa primeira parte, né, do item 2 é que todas as reformas possuem efeitos construtivos e destrutivos, deixando a critério do observador marcar as atenções aos efeitos construtivos ou destrutivos, ou seja, vai ser a própria organização que vai selecionar, então, né, como que vai ali observar esses processos de reforma, ora focando nas questões construtivas ou destrutivas, né, e que ele vai fazer uma ponderação que geralmente os efeitos destrutivos são minimizados ou são afastados, ou muitas vezes, como a gente pode colocar, fazem parte do ponto cego da observação. Ainda no item 2, né, ele vai discutir um outro ponto sobre as regras, né? Ele vai dizer, olha, será que não é o caso de pensar em reformas de regras? Será que a mudança das regras organizacionais não seria um melhor encaminhamento para pensar a reforma? Né? Ele vai dizer, olha, mesmo no âmbito das regras, prevalece uma ambivalência em relação ao tratamento.
de modo que a mesma contingência em relação a outras estruturas também está presente na questão das regras, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar as regras tanto como canais de comunicação ou até como programas próprios das organizações, né? Outro ponto do item 2 é que as reformas podem ser anunciadas sempre de duas formas, né? E isso, às vezes, pode ser considerado até como formas opostas. Ou as reformas são processos de adequação às ideias, e que ele dá exemplo, ilustrando isso, de pensar em melhores condições de trabalho para os membros, ou como reformas adequadas às realidades. E aí é interessante, porque me parece que ele fica preso, sobretudo, a esse segundo aspecto, no item 3 desse capítulo, que é pensar na relação entre a organização e o seu ambiente, né? E aí ele traz, por exemplo, a questão dentro do sistema econômico, os mercados como sendo um ambiente para as organizações econômicas, né? Acho que esse é um grande ponto de destaque, né, desse capítulo, já que o Luhmann ele traz um insight interessante, que é pensar qual que é o ambiente das organizações. Ele vai dizer, o ambiente das organizações é diferente do ambiente, né, dos sistemas funcionais, né? E na medida em que o ambiente das organizações, muitas vezes é um ambiente pré-ordenado, né, de modo que a relação organização e ambiente talvez ocorra de uma maneira distinta entre o ambiente e os sistemas funcionais. E isso é interessante, acho que isso é um dos grandes pontos que o Luhmann abre para um campo de pesquisa, né? Ele mesmo vai colocar isso lá no item 3, né? Me parece, portanto, que o Luhmann está pensando nessas reformas de adequação às realidades quando ele fala isso, né? Em ambos os casos, seja de reformas de adequação às ideias ou reformas de adequação às realidades, prevalece, vai dizer o Luhmann, uma simplificação necessária para promover a reforma, e que sempre leva em consideração algum desajuste, né? E ele usa esse termo em inglês, misfits, né? Então, essa falta, essa dificuldade do fit, né? Enfim, do ajuste propriamente. Reformas bem intencionadas encontram resistências por geralmente se tratar de metas imaginárias, representações favoráveis no momento. E aí, de novo, ele mostra como que, às vezes, propostas de reforma dentro da organização podem representar um processo de clivagem, de conflito, né? Na sequência, o Luhmann vai dizer que a compreensão que reformas devem promover melhoramento partem de uma compreensão das organizações como fruto de um sistema de solução racional de problemas, e que ele, enfim, de novo, vai rechaçar essa visão, deixando de lado, por exemplo, a compreensão de que é possível observar os momentos de autorresistência à mudança da própria organização. Acho que esse é um outro ponto que eu destacaria nesse capítulo, que ele mostra justamente essa complexidade que é promover a reforma na organização, a ponto de a gente observar ali situações de resistência à reforma dentro da própria organização, né? E em um momento depois, do item 2, ele vai dizer que isso, em grande medida, se relaciona com a própria operação da organização, que é a tomada de novas decisões, e que, nesse sentido, no processo de tomada de novas decisões, em grande medida, isso significa também observar o esquecimento dentro da organização, né? De modo que isso pode contribuir, por exemplo, a uma discussão sobre como que se processa a reforma na organização, considerando que a todo momento ela toma novas decisões, e que isso implica em esquecer situações pretéritas, né? Ainda, ele vai dizer que um outro elemento para pensar a reforma é a dependência de uma complexa rede de comunicações internas da organização, que são concessões, esforços por apoio, convencimento, retórica, e que isso mesmo permite, então, que os promotores promovam, então, as reformas dentro da organização. Tá? Eu estou indo muito rápido, Arthur, ou está funcionando? Os colegas conseguem acompanhar? Tudo bem? Obrigado. Na sequência, no item 2, o Luhmann vai voltar à discussão sobre como que as reformas elas estão vinculadas, são concernentes às decisões sobre premissas de decisão, né? E ele vai dizer, em grande medida, as reformas visam justamente buscar uma melhoria à qualidade total das decisões do sistema, muito embora isso seja aberto à contingência, que não necessariamente isso vai acontecer, né? Portanto, esse propósito de melhorar a qualidade total das decisões do sistema passa em rever, em reformar
premissas como distribuição de competências, canais de comunicação, programas de decisão, e que nesse processo isso mostra justamente um aumento de complexidade da organização, né? E ele vai dizer, ora, talvez a gente tenha que observar a dimensão temporal da reforma, porque justamente tem um termo inicial e um termo final, e que há uma discrepância em relação justamente a esse processo, considerando o passado e futuro. Luhmann vai dizer que as reformas estão situadas entre um passado que é conhecido e um futuro que é desconhecido, né? E aí, nesse argumento, ele vai trazer o papel do esquecimento no interior das estruturas da organização. Ele vai dizer, ora, geralmente os reformadores, os operadores da reforma, esquecem as razões sobre os fracassos organizacionais, né? E aí ele é interessante, porque ele vai introduzir e vai discutir como que fracassos também acontecem como frutos das organizações, e que, portanto, uma reforma eventualmente pode levar ao fim de uma organização, né? Aqui o Luhmann retoma uma discussão também clássica na sua teoria, que é o paradoxo temporal entre, enfim, passado e futuro, né? E a questão do ponto cego do presente, né? Em grande medida, né, se busca tratar essa relação do tempo como se fosse um passado que é determinado e conhecido e um futuro que é indeterminado e desconhecido. E justamente essa possibilidade de pensar o futuro representa uma forma de autoobservação do momento presente sobre como que a organização está, enfim, operando, funcionando, né? Então, diz o Luhmann, as reformas pretendem produzir novas possibilidades de autoobservação, as quais não teriam sido obtidas sem a aplicação de suas próprias decisões, né? Então, é engraçado porque a organização está presa ao arcabouço de decisões já tomadas, muito embora no futuro ela acabe tomando novas decisões que muitas vezes esquecem esse arcabouço, né? E é justamente nessa dinâmica entre decisões antigas e novas decisões que a gente pensa essa escala temporal das organizações, né? Na sequência, o Luhmann vai colocar os projetos de reforma como sendo aparatos semânticos das organizações. Por isso, muitas vezes, a reforma envolve discussão sobre princípios, sobre normas, sobre balanços, sobre estándares de avaliação, e ele vai dizer, há uma poesia da reforma que se ajusta completamente às construções de consensos seguros, tanto em relação aos valores, quanto em relação aos feitos, aos acontecimentos da organização, né? Então, né, a minha leitura disso é que é possível observar de modo até retrospectivo como que as reformas organizacionais ocorreram no passado. E isso é, em grande medida, um processo de autoobservação da organização, né? Ou seja, muitas vezes, né, e aqui é interessante porque o Luhmann está pensando em populações de organizações, ele vai falar isso no item 3, muitas vezes o futuro de uma organização já é o presente de outras, né? E aí ele vai dizer, isso pode, em grande medida, explicar por que os processos de reforma das organizações muitas vezes são disseminados por meio da difusão, né? Ou seja, a reforma já foi ali implementada por determinada organização e que isso marca uma possibilidade de observação da outra organização e que depois ela incorpora isso, né? Ou seja, há um argumento interessante a respeito justamente dessa disseminação de reformas no âmbito organizacional. Na última etapa desse item 2, ele vai falar bastante do fato de que as organizações não são máquinas triviais, né? E que, portanto, não tem essa ideia de, enfim, calcular, planificar todas as consequências das mudanças a partir de fatores particulares, né? Por quê? Porque as organizações sempre vão se orientar pelo estado momentâneo que se encontram e que dispõem, em grande medida, de uma memória limitada, né? Aqui vários desdobramentos importantes que o Luhmann coloca no item 2. Primeiro, quando uma máquina não trivial se situa no momento de reforma, ele sempre vai fazer uma auto-observação, né, a respeito daquele momento presente. E que isso mostra uma dificuldade de planejamento. Por quê? Porque o momento presente vai ser diferente do momento futuro da organização, de modo que, enfim, é extremamente difícil esse tipo de organização, ou melhor dizendo, de planejamento de toda a mudança, né? E aí o Luhmann vai dizer, ora, a ideia de cálculo aqui é perdida nesse sentido, porque a todo momento há um novo estado, a todo momento
a nova possibilidade que, portanto, a reforma, e essa conclusão dele, a reforma nunca é linear. O Luhmann vai resgatar o Gilles Deleuze para falar que, em grande medida, existe uma variação do horizonte temporal da organização e que, no mesmo momento, enfim, a organização sempre vai fazer uma avaliação do tipo, o que poderia ter sido construído melhor, né? Se a outra coisa, ou seja, se a estrutura atual é tida como pior, né? É quase como se fosse uma avaliação do momento presente da organização. O que pode ser feito para melhorar, dado que essa estrutura não funciona, por exemplo, né? Veja que isso é fruto de um processo de auto-observação momentâneo da organização. Aí o Luhmann vai trazer dois exemplos interessantes, o exemplo do sistema escolar e universitário na década de 60 da Alemanha, para exemplificar justamente a questão da reforma não ser fruto de um processo de cálculo, e também traz o exemplo da alteração do regime do servidor público, também na década de 70 da Alemanha, que em grande medida as duas situações mostram que, enfim, as reformas pretendidas alcançaram em parte os objetivos pretendidos, que no caso da reforma de ensino era a inclusão, era o acesso a determinadas pessoas ao ensino básico e superior, e no outro caso, em parte, a alteração de um regime que antes era estatutário para um regime vinculado aos sindicatos na Alemanha, né? E aí ele vai dizer, olha, talvez a gente tenha que ter uma visão mais realista e perceber que os sucessos das reformas nem sempre são alcançados. E é por isso que se observa uma mudança dentro, enfim, da teoria organizacional, sobretudo a norte-americana, de língua inglesa, que está vinculada a essa ideia do Lean Management, né? Ele vai dizer, olha, agora cada vez mais passa-se a pensar técnicas aí de gestão no sentido de evitar desperdícios, no sentido de evitar situações onde as estruturas organizacionais resultem em situações ineficientes, né? Basicamente seria uma redução de custos e melhora na operação da organização. Ele vai citar essa hipótese de Lean Management e também da situação de downsizing, né? E isso vai voltar bastante também no item 3. Tá? Bem, então ele encerra esse item importante do capítulo 11 e aí ele vai introduzir uma outra temática no capítulo, que é a evolução. E aí um ponto importante é entender a relação, enfim, dentro do pensamento do Luhmann, entre reforma e evolução. E que, em grande medida, ele vai dizer, ora, a reforma faz parte dessa mudança estrutural e que, num segundo plano, isso mostra a realidade da evolução das organizações, né? Portanto, ele vai dizer, evoluções não seguem também um esquema planejado, linear, e tampouco se relacionam como uma forma de adaptação ao ambiente. Ou seja, a evolução, né, e ele mesmo usa esse termo, não serve para resolver problemas, né? Aqui ele vai resgatar a teoria da evolução e vai dizer, ora, a evolução ocorre a partir de 3 mecanismos distintos e que muitas vezes, enfim, não são abertos à contingência, melhor dizendo, que é 1, a variação, 2, seleção de variações e 3, retenção ou estabilização do sistema. E isso vai perpassar ao longo desse subitem nesse capítulo. Ele vai começar esse capítulo discutindo o contraste entre a evolução de populações de organizações vis-à-vis a evolução da organização singularmente considerada. Ele vai dizer, ora, talvez o que importe aqui para o nosso esforço sociológico seja observar as variações considerando a diversidade de populações organizacionais, e que isso em grande medida ocorre e que muitas vezes ocorre sob condições imprevisíveis, né? E ele vai dizer, ora, a unidade da população vai ser definida a partir do ambiente, e acho que esse é um grande ponto importante do capítulo. Ele vai dizer, ora, é justamente dentro desse ambiente pré-ordenado ou pré-estruturado que a gente pode pensar, sobretudo, nessa dinâmica de mudança, né? E ele vai dizer, ora, o ambiente, em grande medida, vai permitir que auto-irritações ou perturbações dentro das organizações aconteçam, né? E aí ele vai pensar, por exemplo, perturbações considerando o ambiente como o mercado, ou considerando o ambiente, por exemplo, com a questão tecnológica, ou, por exemplo, uma tarefa, né? Aí ele vai dizer, ora, é justamente nesse contexto que a gente verifica a variação estrutural nos sistemas de organização.
e que pode ser, então, em grande medida, atrelados a uma mudança também do ambiente, né? Ele vai resgatar o Carl Weyrich para pensar a variabilidade organizacional, né? E ele vai trazer esse conceito, então, de Generation of Variability, que, em grande medida, vai fazer referência à capacidade de uma organização de criar e explorar diferentes abordagens, respostas e soluções diante de situações complexas e ambíguas, né? Quase como se fosse, segundo, né, o teórico, uma habilidade da organização gerar diferentes maneiras de lidar com os problemas, e que isso, portanto, né, essas decisões, novas decisões, geram uma variabilidade importante, né? Então, o conceito de variação nas organizações, para o Luhmann, e esse é o item que ele vai, na sequência, destacar, é a nova decisão, né? Então, diz o Luhmann, se a gente olhar a organização considerada singularmente, a variação sempre vai aparecer como um desvio de estruturas existentes, né? E que, nesse sentido, né, a variação ela é assegurada pela decisão. Como são sempre novas decisões, asseguram uma variação das suas estruturas, né? Conceber as decisões cada vez mais como novas, como um começo de uma história que também é nova, não significa outra coisa, diz o Luhmann, que produzir um futuro que retorna com diferentes pontos de partida, né? As reformas, portanto, geram uma oscilação peculiar entre atingir e não atingir, ou realizar e não realizar, e até mesmo entre suas preferências a dos outros. Portanto, a evolução é, por assim dizer, o conceito que resume a imprevisibilidade das decisões futuras. Parece aqui que, de forma mais clara, o Luhmann relaciona bem a reforma, ou seja, a reforma é justamente a mudança no âmbito das estruturas, e a evolução é esse segundo nível de análise, onde a gente percebe, sobretudo, como a organização lida com a imprevisibilidade das decisões futuras, né? Dizer que uma reforma leva à evolução não é a mesma coisa. Pode ser que eu tenha uma mudança no âmbito das estruturas, mas que isso não signifique uma forma nova de encarar a imprevisibilidade das decisões futuras. Quando a reforma conduzia a isso, no meu modo de entender, em alguma medida a gente pode relacionar reforma e evolução, né? Mas veja, isso é a minha interpretação, e aí fica aberto para a observação de vocês. Ainda nesse item, né, ele vai dizer a seleção como não fruto do planejamento. Esse é um argumento importante que o Luhmann vai colocar nesse item, né? Ele vai dizer, prevalece um acoplamento frouxo entre decisões e premissas de decisão, e que isso é uma condição importante da evolução das organizações, né? Então, os processos de seleção sempre vão ocorrer dentro da organização. As seleções vão se basear nessa relação entre decisões e premissas, e que isso depende, portanto, de observar a reprodução autopoética, de modo que a seleção, enfim, não segue um modelo de busca de adaptação, mas de própria reprodução da organização. O sistema vai se estabilizar com as variações selecionadas quando consegue integrar novos elementos em suas estruturas internas. Então, em alguma medida, a gente pode dizer, né, quando de fato as premissas forem transformadas, né? Uma pergunta que ele coloca no item 3 é qual que é o papel do ambiente para a evolução das organizações. E aqui ele vai dizer o seguinte, diferente do âmbito da sociedade total, ou pensando na relação entre o ambiente da sociedade funcional, o ambiente da organização ele é sempre pré-ordenado pela própria sociedade. Exemplo, a economia da sociedade constrói mercados, e que, portanto, os mercados são ambientes para as organizações econômicas, por exemplo, para os bancos, né? Luhmann, então, vai sugerir que isso serve como uma importante condição para a transformação organizacional, né? E aí, ele, enfim, aventa a possibilidade de correlacionar isso com os acoplamentos estruturais, né? Será que esse ambiente pré-ordenado, né, da organização facilita, impacta como a questão do acoplamento estrutural? Ele mesmo, enfim, deixa isso como uma questão de pesquisa. As organizações evoluem quando o ambiente é instável e essa instabilidade gera perturbações. Ele retoma esse ponto, né? E a organização, portanto, vai reagir a elas, aumentando a sua indiferença ou variando as suas estruturas. Outro ponto que ele coloca no item 3, e acho que esse é o último argumento aí desse subitem, qual é o papel do planejamento segundo a teoria dos sistemas, né? E aí ele vai retomar a ideia do planejamento de uma outra forma agora, não como um mecanismo de racionalização ou de adaptação. Ele vai dizer, o planejamento, na verdade, nada mais é do que um componente da evolução. E que, portanto, esse planejamento representa a capacidade da organização de se observar e colocar isso como, enfim, uma comunicação para promover mudança, tá?
Os dois últimos itens, e aí eu já encaminho um pouco para a conclusão, que são itens mais curtos, e para o debate, enfim, fiquem à vontade para interagir, até agradeço. Muito embora, Arthur, desculpa, eu vou ter que sair às 11 horas por causa da minha bebezinha aqui em casa. Item quarto, né? O Luhmann vai trazer, e aí eu dei esse nome, a evolução das organizações exitosas, né? Um problema antigo. Ele vai ponderar, olha, existe um problema antigo na literatura que é a evolução é fruto de um processo de adaptação, então, considerando que essa adaptação representa uma melhoria, um êxito, isso significa que isso pode representar um obstáculo para a próxima evolução, para a evolução posterior, né? E o Luhmann, enfim, vai rechaçar isso e vai dizer, inclusive, que isso é aberto à contingência. E aí ele vai resgatar esse conceito em inglês de clumsiness, né, de desajeitamento, que em grande medida representa justamente essas situações de incerteza, né, do processo de transformação da organização, aonde, enfim, às vezes a informação é limitada e eventos são imprevisíveis. De modo que, no máximo, a gente pode falar que esse processo de transformação vai acontecendo de forma desajeitada e que, ok, enfim, é isso que acontece, né, na nossa sociedade. Então, Luhmann vai se afastar dessas posições, né, e vai dizer, olha, as organizações são irritadas por perturbações no ambiente, mas não podem ser forçadas a se adaptar a ele. Ou seja, né, a evolução não ocorre numa dinâmica de mudança ponto a ponto em relação ao ambiente. Ou seja, a complexidade ambiental pode ser compreendida por um sistema apenas de uma forma reduzida e limitada. E, finalmente, o último item, né, que ele traz uma reflexão, e acho que naquele contexto, confesso que eu acabei não pesquisando a referência, sobre a tese da hyperturbulence, que é a compreensão que diz que, né, no mundo contemporâneo, pensando sobretudo na globalização dos mercados, né, e no avanço rápido dos desenvolvimentos tecnológicos, isso representa uma exigência por maiores mudanças estruturais nas organizações que antes, enfim, na história, né? E ele vai dizendo, não, a evolução é um processo lento e excessivamente incalculável. Então, não se trata propriamente disso, né? Mas mais, sim, de adotar uma visão mais realista a respeito da evolução diante de situações de frustrações e fracassos, que muitas vezes são pontos cegos dessa observação. Acho que isso que é interessante, né? E ele vai dizer, ora, cada vez mais se fala sobre a técnica de downsizing nas organizações como um método de lidar com isso, né? Então ele vai problematizar no final, ele deixa um pouco aberto a isso, né? O que a gente pode considerar como sendo um êxito organizacional, né? A gente deve ponderar isso à luz do contexto e da contingência para pensar as mudanças estruturais. E aí o Luhmann, enfim, conclui o capítulo 11. Né? Acho que era isso, Arthur, enfim. Agradeço a atenção dos colegas, enfim. De novo, peço desculpa aí de qualquer eventual problema de tradução para o português, mas espero que tenha sido claro. Muito bom, Marco, muito bom. Eu acho que foi claro, sim, e colocou, assim, como é que Luhmann coloca a questão essa coisa da mudança, né? É um desafio você, numa organização, lembrando que o livro é sobre organização e decisão, né? Numa organização, as questões da mudança. Então, vem tanto a questão das coisas na sociedade mudam e por aí como as mudanças acontecem. Bom, alguém tem uma pergunta específica? Alguém quer falar? Algum ponto que queira chamar a atenção? Janeide, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Parabéns, professor, pela sua apresentação. E o que me chamou a atenção foi no item 3, na página 404, onde Luhmann ele faz uma distinção, que ele diz que o traço característico das teorias da evolução, ao contrário das teorias do desenvolvimento, consistem em explicar as mudanças estruturais não pelo sistema, ou seja, as teorias explicam estas diversas funções evolutivas em que distintos mecanismos no sistema. É por aí, professor? Essa Sim, questão das teorias da evolução? Acho que sim, enfim, ele
ele está pensando aqui no sentido de evolução para a teoria dos sistemas. Ele vai dizer que, em grande medida, né, essas diversidades em termos de função são relevantes para eu entender mudanças, ou melhor, a evolução dos sistemas organizacionais. É por isso que boa parte desse subitem ele vai pensar na população das organizações e não propriamente da população na organização, singularmente considerada, né? Então ele vai pensar na mudança populacional das organizações e não na mudança de uma organização em si, né? Acho que em parte isso se relaciona com esse seu comentário. E tem as diversas... Oh, meu Deus. Não sei se eu respondi, Janeide. Com certeza, professor, porque aqui está meio... Com certeza, obrigada, então. Alguém mais? Professores, professor Marco, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Yuri. Curioso, assim, tem um ponto do capítulo que eu acho que eu não consigo assimilar tão bem, até... qual seria, né, a força motriz, né, o que estimularia efetivamente, né, esse processo de evolução dentro da organização? Luhmann parece que ele tem um dilema aí, porque uma organização, sendo um sistema social, né, ele tem que ser operativamente fechado. A gente talvez tenha que pensar também que o ambiente ele produz algumas irritações, mas parece que eu imagino que o estímulo, a força motriz, o que gera qualquer tipo de evolução dentro de uma organização, deve vir da própria organização, né? Então, eu fico um pouco em dúvida como é que resolve isso em termos da teoria do Luhmann, porque as organizações, isso é uma pergunta mesmo, talvez falta de compreensão minha, as organizações elas têm uma função específica, como, por exemplo, dentro do sistema de direito. O sistema de direito ele teria uma função na descrição do Luhmann. A uma organização tribunal ele tem uma função para além da função do sistema de direito, né? Será que o estímulo para uma mudança numa organização tribunal seria algo relacionado à disfuncionalidade do próprio sistema de direito, né? Ou talvez as mudanças dentro de uma organização como o tribunal viessem de necessidade dos próprios membros da organização, né? Essa coisa de o que é que estimula essa transformação, essa mudança, essa evolução, para mim ainda é um ponto muito cego, assim, né? Eu não consigo resolver isso muito bem, né? E a outra questão assim que eu fico tentando entender o que é que representaria numa organização uma efetiva evolução? Porque as comunicações produzidas, elas vão ter algum nível de variação, né? Você vai ter decisões sobre programas de decisão que criam variações dentro da organização, você vai ter situações em que comunicações do passado são esquecidas, né? Mas uma evolução mesmo é o que é uma mudança estrutural profunda, né? Assim, eu tenho algumas dificuldades, assim. Isso aqui é uma pergunta um pouco complicada, assim, talvez um tema, não sei como é a reflexão do professor sobre isso. O que é que estimula, né, uma evolução, né, completamente interna? Como é que a gente percebe que a evolução ocorreu, né? É porque, se a gente pensar ainda no direito, né, existem as chamadas reformas legislativas. Agora, sei lá, o novo Código de Processo Civil é uma reforma. Mas isso representa efetivamente alguma evolução na organização tribunal, né? Então, assim, qual é a medida disso? Isso acaba sendo uma pergunta, mais um tema, né? Qualquer ideia já me ajudaria na reflexão. Tá ótimo, Yuri. Alguns pontos aí, enfim, até para a gente compartilhar. Acho que o primeiro aspecto é pensar que no âmbito das organizações, né, a evolução, em grande medida, representa um processo de autoobservação da organização, fruto de uma situação de instabilidade do ambiente, né? E aí o Luhmann vai dizer, ora,
A evolução, em grande medida, faz sentido quando a gente pensa em instabilidades desse ambiente, mas que o processo de mudança sempre está vinculado às operações da organização, que identificava a variação, depois a seleção e depois a reestabilização dessa seleção dentro do sistema. Ou seja, isso é fruto de um processo de auto-observação da organização, né? Então, se perguntar o que motiva? O que motiva é a própria organização, né? Diante de uma situação de instabilidade do ambiente, né? O ponto interessante desse capítulo a respeito disso é que ele vai dizer o ambiente da organização é diferente do ambiente dos sistemas funcionais. E aí acho que é super válido quando você pensa nessa correlação entre o ambiente do direito e o ambiente de um tribunal, porque é muito diferente para o Luhmann, né? E ele vai estar descrevendo, talvez, processos diferentes de mudança, né? Talvez seja difícil, empiricamente, a gente pensar no que é a mudança do direito, né? Como uma instabilidade de um ambiente que é muito mais complexo, como sendo o ambiente social para o direito. Mas se a gente mudar o nível de observação e pensar as organizações, né? A gente vai perceber que eu ganho maior concretude na análise, né, em termos empíricos, e, portanto, eu consigo fazer ponderações, como essa que você acabou de colocar, ou seja, talvez para o parlamento, que é uma organização do direito, né, a reforma legislativa represente, a algum grau, um processo de evolução considerando uma instabilidade do ambiente do direito, né? E aí a pergunta é qual que é o ambiente do parlamento dentro do sistema do direito, né? Esse é um ponto interessante de discussão, né? O mercado é no ambiente, no sistema econômico. O que é o ambiente de um parlamento, de um tribunal dentro do direito, né? Isso está aberto à discussão. Acho que o próprio Luhmann não chega a avançar tanto nisso, né? Mas tem vários autores que vão colocar situações como exemplos, né? Do que seria o ambiente do sistema funcional direito e que, portanto, seria um ambiente pré-ordenado para tribunais e parlamentos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que eu poderia responder da sua pergunta. A segunda é que eu acho que a evolução representa também uma forma de observação da organização, né? E que, portanto, faz sim a relação com mudança, mas, sobretudo, com uma mudança em relação, como vai dizer, no caso das organizações, com a imprevisibilidade sobre o futuro das decisões, e que, portanto, isso é uma forma de relacionar com a questão das reformas, ou seja, se as reformas é essa mudança no âmbito estrutural sobre premissas de programação, eu posso observar isso também como um processo num segundo grau, ou talvez numa observação de segunda ordem, como uma transformação da própria organização, mas que isso exige eu fazer uma observação mais lenta e gradual, né? Quando de fato, desculpa que eu estou com a minha filha aqui no colo, quando que de fato eu sei que uma organização evoluiu? Ora, quando talvez a própria sinalização dessa organização no seu processo de observação assim indicar, né? Acho que o Luhmann não consegue definir isso com precisão, porque ele simplesmente está num grau de abstração tão grande aí que ele, enfim, não nos traz essa métrica, vai depender da observação caso a caso, né? Não sei se eu respondi suas perguntas, Yuri. Não, sim, ajudou bastante. E a sua filhinha também contribuiu aí. Tá bom. Obrigado. Para vocês aqui, a Maria Antônia. Não sei se apareceu. Sim, apareceu. Professor Raúl? Yuri, quizás pueda ser interesante que usted revise este texto de Giancarlo Corsi, que viene citado por Luhmann, Sistemas que aprenden. Hay una edición en español también. Y acá aborda precisamente el problema que usted mencionaba, o sea, incluso el problema del síndrome de la reforma y cómo se vincula la reforma con el problema de la evolución. Quizás podría ser una orientación para la preocupación que se tiene. Sumando a lo que señalaba el colega Marco, por supuesto. Sí, pero yo me diría sugerirle que revise este texto. Sim. Obrigado, professor Raul. Es la tesis doctoral de Corsi, del 95. Obrigado pela indicação e até aproveitando também,
na minha tese de doutorado, eu discuti justamente observar o tribunal como um sistema organizacional, né? E o meu interesse era pensar na comunicação específica do tribunal, como sendo uma comunicação diferente em relação à comunicação do direito, né? E aí, justamente, essa ideia de acoplamento frouxo é muito interessante para a gente perceber que existe uma maior porosidade ou maior permeabilidade na comunicação da organização em relação ao sistema funcional, né? Então, eu acho que, e esse é um dos pontos que eu defendo, que existe um grande potencial para estudo empírico quando a gente passa do âmbito do sistema funcional para o sistema organizacional, né? E aí eu acho que a teoria dos sistemas fica muito mais interessante nesse sentido para fazer pesquisa, né? É quase como se fosse algum grau de redução dessa abstração, né? E eu acho que cada vez mais há esse foco, né? De se pensar os sistemas organizacionais, nem tanto focar mais no âmbito dos sistemas funcionais, né? Acho que esse é um ponto interessante de reflexão. Camila? Oi, professor, tudo bem? Só para eu entender, eu não sei se essa afirmação seria correta, se faz sentido falar isso. Mas, pelo que eu entendi, a evolução de um sistema se daria quando ele reconhece a contingência, um grau de contingência cada vez maior. E aí seria possível dizer que o reconhecer um grau de contingência pode ser representado, assim, para dizer que um sistema reconhece um grau maior de contingência, é possível dizer que o sistema fez um cálculo maior de riscos, seria isso? Se um sistema faz um cálculo, aumenta o seu cálculo de riscos, aspas, ele estaria reconhecendo um maior grau de contingência e assim estaria evoluindo? Seria mais ou menos isso ou não? Bem, da forma que eu entendo, Camila, eu acho que não. Na verdade, eu acho que a evolução é ela mesma um processo aberto à contingência e que muitas vezes esses três mecanismos que o Luhmann fala entre variação, seleção e reestabilização nem sempre ocorrem da forma, enfim, planejada. Por isso que é difícil ter esse planejamento a todo momento, né? Como se fosse um processo totalmente calculado pela organização. Mesmo que se no primeiro momento se fale numa previsibilidade, o Luhmann vai dizer, ora, isso nem sempre significa que vai acontecer, né? Porque é aberto ao processo de contingência. Acho que esse é um ponto. O outro é que a gente pode pensar isso num problema de dimensão temporal da organização. Por quê? Porque, no fundo, a evolução é sempre avaliada no momento presente, né? E diz o Luhmann no capítulo 11, o momento presente é sempre, em grande medida, uma foto daquele momento, que daqui a pouco vai ser diferente, né? Enfim, desculpa aí com a minha filha aqui, eu vou ter que me ausentar agora, Arthur, mas eu agradeço aí os comentários e eu fico aberto também a responder depois por e-mail. De novo, agradeço o convite do professor Arthur e da rede, espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa e desejar aí uma boa sequência aí da apresentação, tá bom? Um abraço, pessoal, desculpa ter me ausentar agora. Bem, Camila, tem esse problema, né, da terminologia de Luhmann. Veja que ele escreve, em algumas passagens, a necessidade da gente não confundir, veja, a questão da evolução, da mudança, né? As mudanças podem acontecer várias formas. Uma coisa que ele escreve que me chama a atenção é a ideia de a evolução como algo para melhor, algo para... Veja, evolução é uma transformação de algo que não necessariamente tem que ser para o bem, para o melhor e para tudo mais, né? Eu até brinco com a frase de que nós evoluímos para a morte, né? Então, aí sim, eu acho que o ponto central é o problema do tempo, né? Como você observar o cuidado dessa questão do presente e passado, né? Como ele até disse aqui, o problema uma frase, né, que tem em relação a isso é quando ele bota... Bom, primeiro, né, aí na página 386,
ele lembra essa coisa a inconveniência da novidade, e ele cita o Sitcombe, e também quando ele coloca ele está, e esse debate 390, 391 tem o problema do seguinte, veja, você está pleiteando uma melhoria, uma mudança, algo que você está vendo assim. O problema é que o futuro é incerto, né? Como você pode ter o engajamento dos outros, como você pode exigir que os outros concordem, como você pode, né, colocar uma mudança numa organização com um futuro incerto. Aí veja a frase que ele coloca, né? O problema também tem que, quando você estiver lidando com isso, veja aí, 391, olha a frase, o futuro próprio já é, portanto, presente em outras organizações. Então, veja, tem que ver também isso, né? O quanto o que você está querendo colocar numa organização de mudança que nela é futuro, né? Pode ser de uma coisa simples, né? É você mudar as estruturas hierárquicas, você mudar o nome dos cargos. Você, num curso, Faculdade de Direito, a gente está passando por isso agora, né? Você fazer uma mudança nos componentes curriculares, né? E aí você quer trazer uma lógica de ensino diferente. Muitas vezes a gente aqui, para ganhar um entendimento, a gente diz, mas veja, na USP já está fazendo, a UFMG está fazendo, então você precisa citar outras, né? E eu acho que aí é um ponto. Em relação à contingência, veja, em relação à contingência, não, né? Porque na minha ideia do que eu lembro de contingente, né, é exatamente a impossibilidade da garantia do resultado, ou seja, contingente tudo pode ser diferente do que foi, ou tudo pode ser diferente do que é, né? Então, toda decisão tomada, ela é contingente, porque ela poderia ter sido outra a decisão. E Luhmann diz que é assim, veja, a gente não tem como se livrar disso. Então, eu não vincularia o conceito contingência com o de evolução nesse aspecto, né? A contingência, a gente não tem o que fazer não, Camila. É assim, ele está posto, né? Porque o que você fizer poderia ter feito diferente. O que você decidir, a decisão poderia ser outra, sempre, né? E aí eu não vincularia a contingência com a evolução nesse aspecto. Não sei se o professor Raul quer acrescentar alguma coisa ainda, para a gente partir para o capítulo 12. Sí, en términos generales, Camila, yo afirmo lo que señala Arthur, porque vincular contingencia y evolución supondría entonces que cualquier cambio, digamos, implicaría necesariamente solo como condición necesaria y suficiente la contingencia, pero es que cualquier decisión, aun cuando no haya cambios, porque recordemos que también las reformas, por ejemplo, y la evolución misma, se resisten al cambio, es contingente por lo mismo. O sea, tiene que ver con la decisión. La contingencia es precisamente eso, o sea, lo que es posible sin ser necesario. Pensemos que en el derecho, por ejemplo, es un fenómeno muy latinoamericano, no exclusivamente, pero muy latinoamericano. Se piensa que hay evolución porque hay una inflación judicial, normativa, de ley, legalista, ¿no? En los últimos 2 décadas hemos sufrido una inflación legalista de leyes. Sí, eso es contingente porque se formulan leyes que muchas veces ni siquiera son leyes secundarias, no hay estructuras sociales disponibles para llevarlas a cabo, todo lo demás. Pero uno puede ver ahí también, por eso le decía yo al colega del síndrome de la reforma, porque muchas veces incluso se vincula evolución, reforma y contingencia, ¿no? Y hay que clarificar los conceptos, porque la misma reforma, como señala muy bien acá Corsi, puede ser un síndrome, o sea, el síndrome de la reforma que empezó a cambiar algo y terminó justificándolo con algo que no tenía previsto, porque no resulta. Eso es muy típico en las reformas que se guían por planes
objetivos, ¿no? A diferencia de los planes de la planeación condicional. Pero para no quitar más tiempo, yo diría que sí, que hay que tener cuidado, no hay una implicación causal entre evolución y contingencia. La contingencia es una de las características de la sociedad moderna, ¿no? Y puede que las cosas, digamos, no existan posibilidades de variación, porque esa es otra cuestión importante. Cuando hablamos de evolución, estamos hablando de una variación que no es admisible, no es creatio, o sea, se puede variar sobre algo que existe o no, ¿no? Por eso que la reforma, la evolución no implica una solución de problemas, implica un enfrentar los problemas de otra manera. O como dice también Giancarlo Corsi en otro trabajo interesante, hacer lo mismo, pero de manera distinta, ¿no? O sea, y ahí hay contingencia, hay evolución, hay reforma, hay etcétera, etcétera, etcétera. No sé, Camila, si a lo mejor es complicado más la respuesta. Gracias. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui. Eu vou iniciar a gravação da próxima e a gente continua.